Imagine acordar com o chão tremendo, o céu escurecendo ou um rugido ensurdecedor vindo de longe. Em questão de minutos, tudo muda. Casas desaparecem, cidades são destruídas e milhões de vidas nunca mais serão as mesmas. Hoje, você vai conhecer histórias reais de destruição imediata, fenômenos aterrorizantes da natureza e curiosidades que vão tirar o seu sono. Prepare-se para uma viagem pelos desastres naturais mais assustadores já registrados na história. Você vai descobrir fatos pouco conhecidos, mistérios não resolvidos e acontecimentos que desafiam a ciência. Assista até o fim para saber qual desses desastres ainda causa medo nos especialistas e que pode voltar a acontecer a qualquer momento. Tsunami do Oceano Índico, 2004. No dia 26 de dezembro de 2004, uma das maiores tragédias da história moderna aconteceu. Um terremoto de magnitude 9,1 sacudiu o fundo do Oceano Índico, liberando uma energia equivalente a 23 mil bombas atômicas de Hiroshima. O resultado foi um tsunami devastador que atingiu 14 países, matando cerca de 230 mil pessoas em poucos minutos. Ondas de até 30 metros varreram cidades, destruíram vilarejos inteiros e deixaram rastros de destruição que nunca serão esquecidos. Relatos de quem sobreviveu ainda arrepiam. Pessoas arrastadas a quilômetros de suas casas, cidades inteiras sumindo do mapa e histórias de milagres e tragédias ao mesmo tempo. Terremoto de Shanxi, China, 1556. Considerado o terremoto mais mortal já documentado, o abalo que atingiu a província de Shanxi em 1556 matou cerca de 830 mil pessoas. As casas, construídas principalmente em cavernas escavadas em encostas de terra, literalmente desmoronaram sobre os moradores durante a madrugada gelada de inverno. O impacto foi tão grande que mais de 840 quilômetros de terreno foram devastados. Até mesmo rios mudaram de curso após o tremor, e milhares ficaram desabrigados em uma era sem qualquer possibilidade de resgate rápido. Esse desastre marcou a cultura chinesa de forma permanente, gerando lendas e mudanças de comportamento que sobrevivem há séculos. Furacão Katrina, Estados Unidos, 2005. O Katrina se tornou sinônimo de caos e destruição. Em agosto de 2005, o furacão atingiu o sul dos Estados Unidos, principalmente a cidade de Nova Orleans, provocando uma das maiores catástrofes urbanas do século XXI. Mais de 1.800 pessoas morreram, centenas de milhares ficaram desabrigadas e o prejuízo ultrapassou 125 bilhões de dólares. O que chocou o mundo não foi só a força dos ventos, mas o colapso social que veio depois. Saques, violência, pessoas presas nos telhados por dias e uma resposta de emergência desastrosa. Muitos sobreviventes relatam que os dias após o Katrina foram piores que a própria tempestade. Erupção do Krakatoa, Indonésia, 1883. Um dos maiores estrondos já ouvidos pela humanidade aconteceu em 27 de agosto de 1883, quando o vulcão Krakatoa explodiu. O som pôde ser ouvido a mais de 4.800 quilômetros de distância, e as ilhas próximas foram simplesmente obliteradas. Tsunamis de até 40 metros de altura varreram as costas da Indonésia, matando oficialmente mais de 36 mil pessoas, embora se estime que esse número seja ainda maior. Por meses, o céu do mundo inteiro ficou tingido de vermelho por causa das cinzas, e os efeitos da erupção alteraram o clima global por anos. Muitos dizem que a manhã após a destruição era tão sombria quanto uma noite sem lua. Terremoto e tsunami de Tohoku, Japão, 2011. No dia 11 de março de 2011,
O Japão foi sacudido por um terremoto de magnitude 9.0, seguido de um tsunami devastador que atingiu a costa nordeste do país. As ondas gigantes invadiram tudo que encontravam pelo caminho, destruindo cidades inteiras em minutos e deixando mais de 20.000 mortos ou desaparecidos. Como se não bastasse, ainda houve o desastre nuclear em Fukushima, que transformou a tragédia natural em crise global. As imagens aéreas de casas sendo engolidas pelo mar e a precisão das câmeras japonesas que registraram tudo fizeram deste desastre um dos mais assustadores da era digital. Ciclone de Bola, Bangladesh, 1970. Com ventos ferozes e uma onda de tempestade mortal, o ciclone de Bola atingiu o leste do Paquistão, atual Bangladesh, em novembro de 1970. Mais de 500.000 vidas foram perdidas em poucas horas, na maior tragédia natural de Bangladesh e a pior catástrofe ciclônica já registrada. A destruição foi tamanha que ilhas inteiras desapareceram e corpos ficaram semanas sendo encontrados pelas equipes de resgate. O sentimento de impotência foi agravado pela demora na resposta humanitária, acirrando ainda mais as tensões políticas da região e levando, pouco tempo depois, à Guerra da Independência. Erupção do Monte Tambora, Indonésia, 1815. Imagine um vulcão explodindo tão forte que muda o clima do planeta. Foi isso que aconteceu em 1815, quando o Monte Tambora entrou em erupção. Aproximadamente 71.000 pessoas morreram pela explosão e seus efeitos subsequentes. A poeira vulcânica lançada na atmosfera causou o Ano Sem Verão em 1816. Plantações falharam, houve fome generalizada e até alterações no ciclo dos rios da Europa e América do Norte. Muitos pesquisadores relacionam este evento à inspiração para histórias sombrias, como o nascimento do romance Frankenstein, de Mary Shelley, escrito durante um verão frio e escuro. Tornado Tri-State, Estados Unidos, 1925. O maior e mais mortal tornado registrado nos Estados Unidos devastou 3 estados, Missouri, Illinois e Indiana, em 18 de março de 1925. Foram quase 350 quilômetros de destruição contínua, com ventos de até 350 km por hora. Pelo menos 695 pessoas morreram e outras 2.000 ficaram seriamente feridas. Cidades pequenas sumiram do mapa e o rastro de escombros ficou marcado no solo por anos. Os relatos de sobreviventes a respeito da velocidade do tornado, que parecia um trem demoníaco, ajudaram a construir o mito de que alguns tornados são quase impossíveis de sobreviver. Deslizamento de Vargas, Venezuela, 1999. Na noite de 15 de dezembro de 1999, chuvas torrenciais desencadearam o maior deslizamento de terra recente das Américas. Em poucas horas, toneladas de lama e rochas desceram as montanhas da região de Vargas, soterrando bairros inteiros. Estima-se que entre 10 e 30 mil pessoas tenham morrido, com muitos corpos jamais encontrados. Casas, estradas e até shopping centers foram destruídos, e o próprio relevo da região mudou para sempre. Sobreviventes que escaparam relatam que a lama chegava silenciosa e súbita, sem chance sequer para correr. Onda de calor europeia, 2003. A Europa, em 2003, enfrentou um calor tão intenso e prolongado que ceifou a vida de aproximadamente 70 mil pessoas, a maioria delas na França. Os hospitais entraram em colapso e até sistemas elétricos sofreram pane por conta do excesso de consumo. Pessoas morriam rapidamente devido à desidratação e complicações respiratórias. Prédios históricos tiveram rachaduras e até trilhos de trem deformaram, obrigando as autoridades a tomar medidas emergenciais.
foi um alerta global do poder mortal das mudanças climáticas e de como o clima extremo pode virar uma ameaça silenciosa e letal. Se você chegou até aqui, agora sabe como a natureza pode ser implacável e imprevisível, transformando cidades, países e vidas em verdadeiros cenários de terror em questão de segundos. Qual desses desastres mais te impressionou? Deixe seu comentário e compartilhe alguma história ou curiosidade que você conhece. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, porque semana que vem teremos um novo vídeo revelando desastres assustadores causados pelo próprio ser humano. Alguns deles podem estar muito mais próximos do que você imagina. Obrigado por assistir. Até a próxima. E lembre-se, o próximo desastre pode estar mais perto do que você pensa.